Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopes Villanueva. Desde já agradeço as doações que recebo e continuo me ajudando nesse empreitada para gravar novos conteúdos. Inscreva-se neste canal. Eu vejo algumas pessoas querendo delimitar o que eu devo falar, principalmente no que diz respeito à política, afirmando os seguintes dizeres: Leonardo, fale apenas sobre catolicismo, porque de política você não entende nada. Quando eu vejo esse tipo de pessoa e esse tipo de perfil, eu fico espantado porque a grande maioria é viciadinha em OnlyFans de bolsonarismo. Eles não comparam fontes, eles não comparam evidências, eles não comparam discursos ou mesmo até narrativas, como eles gostam de falar. Porque dentro da política, você tem que analisar todos os aspectos e todas as variáveis possíveis para você entender o que está acontecendo. Mas não, eles recusam isso. E quando você não entra na casinha dessas pessoas, no mundinho hermético e fechado deles, então eles acham que você é alienado justamente porque aquilo que você percebe é muito mais abrangente do que aquilo que eles acreditam. E mais além, vejam que certos posicionamentos políticos não são antagônicos com o ser católico. É justamente o contrário. Ser católico implica ter, acima de tudo, um sentido de amor pela justiça, como também pela verdade. E nós buscamos a justiça e a verdade a partir dos esclarecimentos e do real entendimento das coisas que ocorrem entre nós. E isso eu falo no âmbito político. Vocês observarão claramente que eu tento, da melhor maneira possível, buscar a realidade objetiva. E quando eu coloco a objetividade para esses idiotas, é incrível que eles não conseguem fugir dos padrões esquemáticos ideológicos de esquerda e direita. Então, observem, por exemplo, o caso do Bolsonaro e do posicionamento político dele, que é bastante prejudicial ao país, no que diz respeito a introduzir a intervenção americana nos interesses do país para salvar a sua própria pele. Então, observem que se você foge desse círculo maniqueu e esquemático, então ou você é de direita ou você é de esquerda, evidentemente. Claro, se você desagrada ideologicamente a direita em algum ponto, e mesmo as suas justificativas, por mais absurdas que sejam, necessariamente eles vão te colocar no casulo da esquerda, ainda que eles não concebam o fato de que existem interesses ou existem projetos que vão além desses esquematismos. Por exemplo, a economia brasileira não depende do esquema esquerda e direita, depende tão somente a sobrevivência do próprio país. E a cegueira dessas pessoas é tão grande que eles não conseguem fugir desses facciosismos. Eu gostaria inclusive de pegar como exemplo, e eu fiz um comentário de um idiota, mas é um idiota, sabe? Um idiota mesmo, no pior sentido da palavra. E cabe fazer um comentário não porque ele tenha muita importância, mas ele reflete um tipo de pensamento que é muito comum em certas pessoas. É um sujeito que se identifica como ultramontano e ainda tem a foto do José de Mestre. Coitado do José de Mestre, deve estar se remoendo do túmulo com um idiota desse que tem todos os elementos de táticas revolucionárias, mas se acha um reacionário. É esse que é o mais espantoso. E, claro, ele tem aquele elemento hermético que eu denuncio aqui, e não ter aquela capacidade de compreensão do sentido próprio da justiça, que é a obrigatoriedade de todo católico. O que vale para Chico, vale para Francisco. Se, por exemplo, você critica as arbitrariedades do Alexandre de Moraes, então você não tem o direito de defender a ditadura bolsonarista. Se esses sujeitos até ontem estavam defendendo um golpe de Estado por conta de um pleito eleitoral que não os agradou, e isso movimentado por mentiras, por falsificações, por fake news, então logo você não tem moral para criticar o PT, você não tem moral para criticar o Alexandre de Moraes, porque você defende
de alguma forma, a arbitrariedade política, contanto que seja favorável à tua facção política. E nesse aspecto, nós temos que mostrar para esse dito católico, que não é católico coisa nenhuma. Dá para perceber, inclusive pela linguagem, que ele é um católico sede vacante. Se é um católico sede vacante, eu digo, você não é mais católico, você não obedece o Papa, você não obedece os bispos, você não aceita os conselhos ecumênicos, inclusive o Concílio Vaticano II, então pronto, faz se fuder, cara, você é um protestantezinho de merda, só isso que você é. O sede-vacantismo é um protestantismo de merda, é um protestantismo gourmet bem vagabundo. Mas vamos lá, eu gostaria inclusive de ler o trecho que ele falou aqui, e vamos fazer uma seguinte análise das merdas que esse cara fala. Primeiramente, não há provas de que ele tentou dar um golpe de Estado. Claro que tem provas, meu filho. Tem depoimentos, tem documentos, tem declarações de WhatsApp, tem tudo. Só que você, vivendo nessa infância, porque isso é quase uma pornografia, o cara ficou viciado numa mulher lá, sei lá, na Martina Oliveira, que seja, sabe? E aí ele virou um cliente do OnlyFans aí. Aí se você falar do OnlyFans do cara, aí ele fica maluco. Lamento dizer, cara, o seu mundo é tão estreito, o seu mundo da bolha é uma coisa assim tão fechadinha, que realmente o seu nível de alienação, podemos dizer que é algo psiquiátrico, é algo doentio mesmo. Porque uma coisa é o que você diz, outra coisa é o que a Polícia Federal apresenta, o que os fatos apresentam. O que menos falta é documentação para enterrar a carreira política da família Bolsonaro. O mundo não gira em torno dessas porcarias de WhatsApp que você se prende acreditando em qualquer mentirinha boba. Que você já seja acostumado a uma seita sede vacante, vá lá, tudo bem, fique na seita e vá para o inferno. Agora, você querer me ensinar política como outros aí, fale sobre catolicismo, como se o catolicismo não tivesse um compromisso com a política. E claro, essa direita, como também a própria esquerda, tentou fazer a sua teologia da libertação. Da mesma forma que a teologia da libertação politizou a igreja para a esquerda, essa direita política queria também ter a sua teologia da libertação de direita. Queria aparelhar a igreja em torno das causas políticas dessa facçãozinha seita. Outra coisa lá, vamos lá. Ademais, se ele tentasse, qual seria o problema? Ah, entendi. Você, como um cachorrinho amestrado, está reclamando das arbitrariedades do Alexandre de Moraes, porque ele censurou as fake news, porque ele fechou o Terça Livre, porque ele não sei o que, ele começou a perseguir os políticos e formadores de opinião de direita. Então veja uma coisa, o nível do seu caráter, sujeitinho que se identifica como ultramontano, defensor do catolicismo. Na verdade, o seu problema não é o Alexandre de Moraes. O seu problema é que esse poder está sendo revestido contra gente como você e contra a sua patota. Porque se você tivesse o poder do Alexandre de Moraes, você seria o primeiro a ter orgasmos da cabeça fálica do Alexandre de Moraes. O problema do Alexandre de Moraes não é que ele seja arbitrário. O problema do Alexandre de Moraes é que ele não é arbitrário trabalhando para vocês. Então isso mostra não somente o seu grau de hipocrisia, como também a sua falta de senso de justiça. Mostra que você é um completo mentiroso. Você ser chamado de católico é uma ofensa a Deus. É uma ofensa à fé católica que nos cobra o sentido da prudência e da justiça. Da mesma forma que eu posso ser contra certas arbitrariedades do Alexandre de Moraes, eu também tenho que ser contra as arbitrariedades do Bolsonaro, como eu tenho que ser contra as arbitrariedades de qualquer político que seja. Mas você é um idólatra vagabundo. Sabe o que é o mais interessante? É você atribuir ao Bolsonaro algum tipo de conservadorismo, quando na verdade ele representa talvez um dos grupos mais revolucionários, que é o liberalismo, é o protestantismo, é o americanismo, etc. Quer dizer, algo completamente anti-Brasil. Veja como você é burro, cara. Mas vamos lá o besteirão. Às vezes um golpe de Estado salva uma nação. Vídeo do general Francisco Franco, que ao dar um golpe de Estado na Segunda República Espanhola, salvou sua nação do perigo vermelho. Meu amigo, isso chama falsa analogia. Nós não vivemos a realidade da Segunda República Espanhola e nem da Guerra Civil Espanhola. Nós não vivemos essa realidade. Isso mostra que você cria um fantasma, uma mentira particular, e você faz uma analogia histórica porca para justificar, na verdade, o arquétipo da tua seita bolsonarista. Você é um católico tão vagabundo, mas tão vagabundo, que você simplesmente
está defendendo um projeto protestantizado, um projeto anticatólico, um projeto historicamente anti-Brasil, porque ele é um projeto liberal, americanista, globalista em algum ponto, porque coloca o Brasil dentro de uma visão radicalmente liberal do ponto de vista da política, ainda que esse liberalismo seja seletivo, evidentemente, porque é liberalismo para vocês. É liberalismo para vocês mentirem, é liberalismo para vocês desinformarem, é liberalismo para vocês fazerem qualquer coisa contra o resto. Liberalismo para vocês e antiliberalismo para o resto. Então você é uma pessoa muito burra, cara. Você é burro. Vê o que o Bolsonaro representa e vê o que é o catolicismo. Já começa por aí. Ou você acha que esse pessoal, dentro de uma visão que mistura jacobinismo, verde e amarelo, sectarismo, protestantizado, etc., você acha que a Igreja Católica teria espaço numa pessoa como Bolsonaro? E sem prejuízo dos laivos positivistas e exaltadores do Exército Brasileiro. Esse é o teu problema, cara, como o problema de muitos bolsonaristas, como o problema da direita brasileira. Gente burra, gente estúpida, gente que não conhece ideologia, não conhece nada, palpiteiro. E aí fica fazendo assimilação com Francisco Franco dentro da realidade da Guerra Civil Espanhola, dentro da realidade da influência soviética na Espanha, mas isso é uma outra história, não tem nada a ver. O que nós vivenciamos não é a República Espanhola. Você não entende porra nenhuma do assunto. Mas vamos lá, besterol. Não devemos lealdade só a Deus. Mentiroso. Você está defendendo uma política que seria muito mais tirânica do que a do Alexandre de Moraes. Porque, querendo ou não, você mesmo já falou que, e eu já vi vários posts seus, que você defende a tortura. O Alexandre de Moraes não tortura ninguém. O poder do Alexandre de Moraes é muito superestimado. Nós temos uma situação de anomalia do Supremo Tribunal Federal? A resposta é um sonoro sim. E eu já coloquei isso. Mas isso pode ser resolvido institucionalmente. Basta o Congresso agir. O Congresso tem poder de coibir o Supremo Tribunal Federal. E deixa eu te falar uma coisa, seu corno estúpido. Sabe por que nós não coibimos o poder do Supremo Tribunal Federal? É por causa dessa mesma figura que você exalta como ditador, que é o Bolsonaro. O Bolsonaro boicotou duas situações muito concretas de coibir o poder supremo. Primeiro, a CPI da Lava Toga. A CPI da Lava Toga ia colocar o Supremo num processo de investigação do Congresso Nacional e muita coisa seria revelada e deixaria o Supremo numa situação muito enfraquecida. Esse é o primeiro ponto. Quem foi que boicotou? Foi o senhor Flávio Bolsonaro. E você ficou caladinho. E você se diz católico. Segundo ponto. A lei que proibia a decisão monocrática e justa, tal como o Alexandre de Moraes está fazendo hoje. Qualquer canetada é força de lei do Alexandre de Moraes. Quem foi que boicotou? O Bolsonaro. Aí sabe o que você quer? Você quer dar poder ditatorial a esse cara. Você é muito burro, cara. Tem que ser dito pra você. Você é uma pessoa muito burra. Aí você fica com esse papo, eu sou católico ultramontano. Você não é porra nenhuma. Você é um babaca. Só isso. Vamos lá. Não, devemos lealdade só a Deus, ao Papa e ao Rei. Cara, ai meu Deus do céu. E não a esse Estado-nação que nasceu da Revolução Francesa às custas do sangue do clero católico. Eu disse, ai meu Deus do céu. Cara, você defende a estatololatria bolsonarista, que é esse nacionalismo vagabundo que está sujeito a um Estado maçônico como norte-americano. Olha só que coisa ridícula desse cara. Esse cara usa essa retórica de ser contra a nação brasileira, dizendo que a nação brasileira, como todas as nações do mundo, ou boa parte das nações do mundo, são frutos da Revolução Francesa, para justificar a sujeição que o Bolsonaro está querendo impor ao Brasil a uma outra nação de matriz protestante e maçônica. Vamos besterol. Eu não quero rifar o Brasil para os Estados Unidos, só quero acabar com a ditadura gay do STF que coloca em risco a liberdade de igreja. Ah, cara, você acha que o Bolsonaro vai resolver o problema da Igreja Católica no Brasil? Um sujeito que se recusou a participar da canonização da Irmã Dulce lá no Vaticano, um sujeito que se compromete com Malafaia, com Edir Macedo, com todos esses segmentos evangélicos que têm amor pela Igreja Católica. Você acredita nisso, você uma anta. Sabe o que é o teu problema, seu retardado? É que você colocou na sua cabeça de que o único mal do universo é a esquerda. Como, aliás, esse é o problema dessa direita. A direita, ela se retroalimentou da ideia de que o único grupo que tem o pecado original é a esquerda. Isso foi criado por aquele picaretaço do Olavo de Carvalho.
Eu falo isso porque eu já participei do Ciclo Lovett e eu sinceramente vejo o quanto foi aquilo uma perda de tempo. Que é tudo besteira. Que na verdade, o Olavo de Carvalho não criou necessariamente uma direita inteligente, ele criou uma direita simplesmente só de antagonismo, que se retroalimenta desse antagonismo e de achar que está combatendo o comunismo e fica fabricando comunistas. Aí você acha que, se agora, vamos lá, digamos que houvesse esse golpe de Estado que você nega, mas ao mesmo tempo você defende. O Bolsonaro fechasse o Congresso, fechasse a imprensa, fechasse todo mundo, censurasse a internet e você reclama, olha só, o STF está censurando as redes sociais, aí você defende a censura só que do teu grupo, da tua patotazinha da teologia da libertação da direita. Pois bem, se ele fizesse isso hoje, pessoas como eu provavelmente seriam presas. Pessoas como, sei lá, o Nando Moura, o MBL, qualquer que seja, você defenderia que pessoas do MBL deveriam ser torturadas, deveriam ser espancadas na cadeia, mulheres deveriam ser estupradas na cadeia. Isso é o tipo de gente delinquente como você. E você deve ser aquele carinha que chega numa igreja, todo de paletó e gravata, um nojentinho de paletó e gravata, com aparência burguesa, né? Aparência tipicamente belle époque, como vocês adoram, que é típico mesmo da burguesia maçônica do final do século XIX, que era tudo engravatadinho, com pó de arroz no rosto, sabe? E você diz que isso aí é moda modesta. Aí, sabe o que você ia defender? Você ia defender coisas que destruiriam a própria igreja católica. Sabe por quê? Porque você não reconhece a igreja como igreja. Você tem ódio do bispo, você tem ódio do padre que você acha que não é o verdadeiro catolicismo. O verdadeiro catolicismo é a tua seita. Como tu herege cretino, se alinha a um poder secular, também herético, para combater a igreja real. Isso foi o protestantismo, isso foi o liberalismo, iluminismo, qualquer coisa. Constituição Civil do Clero, você seria o idólatra da Constituição Civil do Clero. Até porque, claro, você não reconhece o Papa como um Papa, você não reconhece o Bispo como um Bispo, como os jansenistas faziam isso com o rei da França. No século XVII e XVIII. Eles se aliavam ao rei contra a igreja, contra o papado, contra os jesuítas, que representavam, de fato, a política mais atuante da igreja na sua universalidade. É isso que você faz. Mas vamos lá, mostrar que você é um despreparado público. A felicidade é que você não coloca o seu nome. Mas vamos lá. Porque quando o STF criminalizou a homofobia, se criou todas as condições necessárias para se desencadear uma perseguição religiosa. Eu pergunto a vocês uma coisa, onde é que está essa perseguição religiosa hoje? Algum bispo, algum padre foi preso? Que eu saiba, não. O que há, evidentemente, é uma interpretação anômala do Supremo que pode ser resolvida pelo Congresso Nacional e não pela ditadura bolsonarista. Mas enfim, vamos lá. Agora convenhamos que uma nação que se afundou na luxúria como o Brasil... Ah, luxúria. Você gosta desse tipo de frescura puritana, quando na verdade é o seguinte, se o bárbaro do Bolsonaro legalizasse a tortura generalizada e estupro generalizado numa cadeia, aí você acharia lindo e maravilhoso. Isso não tem nada de luxurioso, não tem nada de aberrante. Aberrante é o seguinte, é a mulher usar um biquíni pra você. Isso mostra o tipo de caráter histérico da sua personalidade, que é um tipo realmente muito adequado ao bolsonarismo. Mas vamos lá ao besterol. Ah, convenhamos que uma nação que se afundou na luxúria como o Brasil merece passar fome para pagar seus pecados contra a castidade. Cara, sabe o que é o teu problema? Você é um cara histérico, você é doente, cara. Você é uma pessoa completamente doente. Você, para condenar a luxúria do povo brasileiro, você quer a luxúria da violência. Você quer a luxúria de um violador sexual na cadeia, de um torturador ou de um psicopata matando pessoas inocentes. Isso mostra que você é uma pessoa doente e eu coloco publicamente o quanto você reflete o que é a doença mental da direita brasileira. Você reflete realmente um perfil psicológico muito grave, neurótico, completamente neurótico. Aí você acha que o brasileiro médio tem que ser punido por uma nação estrangeira, o homem da favela, o homem pobre que sustenta seus filhos. Olha só que nível de nojento que você é. Você está dizendo o seguinte, que o povo brasileiro, você generaliza o povo, não? Você generaliza todo mundo. O único santo aqui é você. Então você está dizendo o seguinte, que as famílias brasileiras que têm dificuldade de sustento, porque você não questiona as estruturas sociais do pecado, não é verdade? Você é um liberalzinho de merda do ponto de vista econômico. Ainda que você finja da área de doutrina social católica, mas na prática, quando você está dizendo que o Brasil tem que pagar os pecados com a fome,
A fome, meu filho, pode levar as pessoas à prostituição. A fome pode levar à degradação. O que você acha que é esse vício de jogos de azar no Brasil, que hoje nós temos com os chamados bets? O que você acha que é isso? Isso é desespero, meu filho. Isso é desespero pela fome, pela miséria. Você não tem preocupação com isso. Você tem preocupação, sabe o quê? Como o puritanozinho reprimido sexual fica julgando a humanidade. Quando você não julga nem a si mesmo. Você é um despreparado espiritual. É por isso que você vive numa seitinha. Sabe por quê? Porque você quer se sentir especial. Mas você não é nada. E eu te falo isso, camarada, com caridade. Com caridade. Sabe por quê? Porque eu mesmo não sou um católico maravilhoso. Mas eu não fico me colocando numa posição de julgamento da humanidade. Você não é Deus. E esse texto aqui é muito vergonhoso. Você dizer que é católico e escrever essa bosta de texto, isso mostra tão somente que você é apenas uma teologia da libertação. Só que versão direitista. E vou dizer mais. A teologia da libertação esquerdista é mais sofisticada do que essa bosta que você escreve. Não confunda patriotismo com nacionalismo, meu caro. Ah, claro. E você é o quê? Você não é patriota e você não é nacionalista. Você quer simplesmente ferrar a vida de milhões de brasileiros. E você acha que ferrando a vida de milhões de brasileiros, você vai melhorar moralmente a vida dos brasileiros. Imagina, se as pessoas ficam mais miseráveis, as pessoas ficam mais desamparadas, realmente você vai buscar a felicidade delas e vai buscar realmente a elevação moral delas com esse tipo de projeto político em que você destrói a estima de um país e você destrói a autonomia de um país. Tudo por quê? Porque você tem birrinha com Alexandre de Moraes, porque você tem birrinha com as decisões propriamente imorais do Supremo. Ora, coloque na conta do Bolsonaro, que sacrificou duas pautas políticas que poderiam conter o poder do Supremo para salvar a sua família corrupta. Mas, claro, isso não entra no seu plano moral, não é mesmo? Até porque o seu conceito de moralidade é uma ideologia. Da feita que eu tenho uma ideologia de direita, pronto, eu estou absolvido do pecado original. Essa é a tua lógica vagabunda e anticatólica. Você não é católico, tá? Eu estou provando aqui que você não é católico. Você não é católico. Eu confesso, eu me irritei tanto com esse texto. E veja que eu sei que você é um cara insignificante, mas é bom retratar o que é um bolsonarista católico. Vamos lá. Eu sou patriota, mas não sou nacionalista. Afinal, como o Papa Pio XI, no seu discurso para 150 assistentes eclesiásticos da Ação Católica Italiana de 21 de julho de 1938, explicou, católico sem universal, não nacionalista. Deixa de ser imbecil. Deixa de ser idiota. Não use o conceito da universalidade católica para justificar a opressão de uma nação estrangeira contra outra. O seu discurso é muito vagabundo e ralé. Você está simplesmente justificando que uma potência estrangeira empobreça mais o seu próprio país. Querendo ou não, se você não aceita o conceito de Estado-nação moderno, querendo ou não, ele existe e ele governa o seu país. E o seu país existe culturalmente, existe enquanto estrutura social, enquanto estrutura cultural, enquanto língua, enquanto até mesmo religião. Mas segundo a sua lógica, você tem tanto ódio do seu país, mas tanto ódio do seu país que eu digo, você não é patriota, você não é nacionalista, você não é católico, você não é porra nenhuma, você é um bosta. O seu discurso aqui é apenas pedância, porque eu tenho certeza que você nunca leu um documento de Pio XI. Eu posso te dizer, eu já li alguns documentos. Eu posso dizer claramente que você é um tremendo de idiota que fica citando os sites e você se diz católico por conta desses sitezinhos. E isso é uma grande infelicidade do tradicionalismo católico, que é uma bela de uma merda em grande parte. Não estou dizendo que todos sejam. Conheço tradicionalistas católicos extremamente sérios. Não é o seu caso, evidentemente. Vamos lá. Quanto a dissolver o Estado-nação, bem, o mundo viveu muito tempo sem essa burocracia que a Revolução Francesa pariu. Logo, não vejo problema nisso. Claro, a sua solução para o Estado-nação é a anarquia. Eu pergunto para você uma coisa. Em que ponto você é diferente de um bolchevista, de um fascista, de um nazista ou coisa parecida? Já que a sua mentalidade é completamente revolucionária. Deixa eu explicar uma coisa. O que é a mentalidade católica? A mentalidade católica ela é pragmática. Ela sabe que o Estado-nação existe. Ela sabe que ela exerce algum tipo de governo. Mas a visão católica não é destruir as coisas. A visão católica é fazer a síntese das coisas. Eu vou citar um autor para vocês aqui, que pode abrir muito a cabeça de vocês. E olha que ele, embora fosse um autor católico, ele é um autor católico até polêmico. Não vou dizer por que é polêmico, mas o Carl Schmitt, por exemplo, escreveu um livro chamado Catolicismo e Forma Política. E ele fala uma coisa muito interessante, que
o catolicismo tem um caráter de representação do espiritual que o faz ser bastante sintético, no sentido de adequação e adaptação. Durante muito tempo, a Igreja Católica foi defensora das monarquias legitimistas. Mas ela percebeu que mesmo uma república liberal ou uma república democrática, ela tinha que se adequar àquilo. Então ela tem uma capacidade de plasticidade do ponto de vista político, porque o importante da Igreja Católica não é a preservação de uma ordem social em determinado, mas sim que qualquer ordem social que convirja para a fé, a Igreja tende a cristianizar esses sistemas políticos. Então, a Igreja ela tem aquilo que Carl Schmitt chamaria de complexum oppositorium. O que é o complexo opositório? É a complexidade das oposições. E a Igreja muitas vezes é acusada injustamente de ser até cínica, de ser excepcionalmente pragmática, justamente por isso, porque a Igreja Católica ela pode chegar numa monarquia como a francesa e ser contra a República Francesa. Mas ela chega nos Estados Unidos sabendo que é uma tradição, ainda que com todos os problemas dessa tradição republicana, e ela pensa o seguinte: bom, essa tradição já está consolidada, então nós vamos cristianizar essa tradição consolidada. Então, você pensa como um revolucionário, um bolchevistazinho. Ah, eu não gosto do Estado-nação. Tá, e quem é que vai substituir o Estado-nação? Qual é a ordem que você preconiza para substituir isso? O que você preconiza é a anarquia e o niilismo. É destruir o seu próprio país. E você se diz patriota. Eu não sei que patriota você é. Porque se você não considera o Brasil como pátria, a despeito da estrutura social que você rejeita, ou pelo menos a estrutura política, então eu não sei que pátria você defende. Porque a única pátria que eu conheço, que é um elemento formador da minha identidade enquanto pessoa, é o Brasil. Eu posso até pegar outras nações como analogia. Por exemplo, Portugal, Espanha, são nações ibéricas, ou mesmo América Latina, que tem certos aspectos de similaridade com nossa cultura. Mas a minha primeira formação e o meu primeiro contato é o Brasil como pátria. Então eu não posso pensar de outra maneira. Porque é algo que faz parte da minha história. Ainda que eu possa, talvez isso não chegue a ser um problema, se de repente eu morasse em outro país ou adotasse outro país como uma nação adotiva, para mim isso não chega a ser um problema. Tá? Mas eu não posso renunciar àquilo que eu sou. Você faz isso, seu idiota. É isso que você não percebe. É óbvio que eu não defendo um governo único mundial, nem sequer gostaria que o Brasil virasse um estado fantoche dos Estados Unidos. Contudo, creio que devemos retornar aos feudos da Idade Média. Ai, meu Deus. Nossa, o sujeito é completamente maluco, cara. Completamente maluco. E esse cara quer me ensinar sobre politologia, sobre política, entendeu? Ai, meu Deus, tanta besteira, tanta besteira. Ai, deixa eu ver aqui. Ai. Ah. Aqui ele repete de novo. Aí ele faz uma analogia falsa entre a situação do franquismo e a situação do Brasil. Vamos analisar uma coisa muito elucidativa do que o bolsonarismo promete e o que o Alexandre de Moraes nos oferece. Nós temos uma situação anômala do Supremo. Isso é um fato. O Supremo extrapola certas esferas que não são dele. E que, evidentemente, podemos questionar certos aspectos processuais, certos métodos de investigação e assim sucessivamente. Mas a anomalia do Supremo, isso tem que ser explicado, não é a mesma coisa que ditadura. Porque essas anomalias jurídicas que nós estamos vendo hoje não é um problema do Supremo atualmente, é um problema do judiciário como um todo. Se vocês perguntarem para qualquer advogado, para qualquer promotor, vocês verão que hoje, mais do que nunca, a magistratura ganhou um poder, muitas vezes anômalo, por inúmeras razões aqui que não caberia contar. E que, claro, tem a ver com razões políticas. Mas isso pode ser revertido. É isso que nós temos que entender. Como? Quando um idiota chega para você e diz que existe uma ditadura do Supremo Tribunal Federal, nós temos que entender isso como um uso retórico. Como um uso retórico. Ele não é, na verdade, um poder real do ponto de vista ditatorial. Porque a ditadura pressupõe certos métodos e certas estruturas que se consolidam dentro do quê? De um regime de arbitrariedade que não reconhece nenhum limite, senão o próprio poder.
Claro que todos os poderes ditatoriais têm aspectos delimitadores, mas esses aspectos delimitadores não são muito claros na ditadura. Mas no caso brasileiro, ainda que nós tenhamos uma anomalia do Supremo, no entanto, boa parte das instituições civis funciona normalmente. Eu começo pelo Exército. Qual é o controle que o STF hoje em dia tem pelo Exército? Nenhum. Não existe controle algum. Qual é o controle que o STF tem contra as polícias civis e militares? Resposta: nenhum. Na verdade, as polícias civis e militares são prerrogativas de autoridade dos estados, ou seja, os estados têm o comando das polícias civis e militares. E a polícia militar, ela só se torna força auxiliar das Forças Armadas em guerra. Isso está na Constituição brasileira. Mas enquanto não há guerra, a Polícia Militar do Pará está sujeita ao governador do Pará. A Polícia Militar do Estado de São Paulo está sujeita ao governo do Estado de São Paulo. E qual é a intervenção de tal modo que usurpe o poder de um governador do Estado, por exemplo, na sua própria polícia? O poder é mínimo ou praticamente nulo de um ministro do Supremo. A não ser que ele crie uma regrinha lá do nada, mas mesmo assim ele vai se conflitar com outro tipo de poder e com formas corporativas, institucionais, que têm uma certa força política. Outra coisa, OAB. Hoje em dia, cada vez mais, a OAB está profundamente ressentida com a posição dos magistrados. E eu pergunto para vocês uma coisa: qual é o controle que um juiz do Supremo tem contra a OAB? O controle também é mínimo. Ainda que alguém, ministro do Supremo, queira humilhar um advogado ou coisa parecida, se os advogados se reunirem e fizerem uma força, um contraponto e realizarem lobby político, vai causar um grande problema para o Supremo. E eu vou chegar no próprio Congresso Nacional e na Presidência da República. O Congresso Nacional só não fez alguma coisa porque não quer fazer. Não quer. Por alguma razão política. Mas houve duas situações em que o Congresso tentou fazer alguma coisa e foi boicotado. Adivinha por quem? Pela família Bolsonaro. Aí, olha só a maluquice de vocês, bolsonaristas. Vocês querem dar poder a um pessoal que, quando houve a possibilidade de coibir o Supremo, eles foram cúmplices do Supremo. E por que eles foram cúmplices do Supremo? Porque eles tinham um rabo preso, eles tinham casos pendentes nos tribunais superiores e eles queriam agradar o Supremo em troca de uma tentativa de inocentar principalmente o Flávio Bolsonaro, mas o Flávio Bolsonaro seria um liame para toda a família dele, inclusive o presidente da República, ou ex-presidente no caso. Então, quando você quiser analisar o que é uma ditadura, analise o que é uma estrutura de uma ditadura. E aqui nós podemos falar da questão da Venezuela. É muito comum qualquer idiota, qualquer chimpanzé dizer que o Brasil hoje é uma Venezuela, porque o Supremo faz, acontece, o Supremo Federal, blá blá blá. Cara, se existe algo semelhante à Venezuela, foi o que aconteceu no bolsonarismo. Porque o coronel Hugo Chávez, e eu já devo ter falado aqui em outra situação, cooptou o exército como um instrumento político. E depois ele cooptou as forças de segurança, no caso as polícias. E foi a partir daí que ele começou a aparelhar todo o restante do Estado venezuelano. Eu pergunto para vocês uma coisa: qual foi o político que tentou fazer isso? O próprio Bolsonaro. Se existe coisa mais bolivariana, no meu humilde entender, é o bolsonarismo. Não é o petismo. O petismo nunca conseguiu a menor simpatia dentro do exército brasileiro, dentro das Forças Armadas. As Forças Armadas permaneceram intocadas. As polícias civis e militares permaneceram intocadas. Se vocês observarem bem, perguntando para um policial militar ou civil, eles são extremamente antipáticos às esquerdas. Eles não gostam das esquerdas. Eles detestam as esquerdas, na verdade. Mesmo o exército não é simpático à esquerda brasileira. Os generais são bastante reticentes com relação à influência da ideologia de esquerda no exército. Então, eu pergunto, onde é que está bolivarianismo, Venezuela nisso? Não tem Venezuela alguma. Isso é uma criação, um espantalho que a direita brasileira criou para, evidentemente, demonizar os seus inimigos políticos. E já chegando na questão final, já que eu fiz um comentário a partir desse sujeito que se diz católico, que eu não sei que católico é esse, e muitos que querem delimitar
as minhas falas com relação à política, inclusive com aquele discurso assim, por que você não fala mal do PT? Por que você não fala mal do STF? Ué, eu não estou fazendo uma crítica aqui do STF, eu não estou fazendo uma crítica do PT aqui. Parece aquela coisa do esquerdista que quando era acusado de defender a corrupção do Lula, ou então do Petrolão e assim sucessivamente, aí o esquerdista chegava com você e dizia, e o Cunha? E o Eduardo Cunha? É a mesma coisa, é o mesmo tipo de raciocínio. Mas já voltando à questão desse pessoal que quer delimitar o que você fala, cara, você não tem nada para me ensinar. Vocês só falam besteira. E segundo ponto, para fechar com chave de ouro, vamos analisar não necessariamente a ditadura do Alexandre de Moraes, mas a tirania que o Bolsonaro queria impor. E que há provas muito robustas disso. Pense no Congresso Nacional fechado, com todas as porcarias que o Congresso representa hoje. Pense no Supremo fechado. Pense na imprensa censurada, amordaçada, só repetindo besteira de Terça Livre, de Caterva, de Alan dos Santos, de PH Vox, de Revista Oeste, só idolatrando o Bolsonaro, lindo, maravilhoso, genial, xadrez 3D, não sei o que, esse tipo de coisa. E vocês podem ter uma certeza de que nós teríamos as cadeias lotadas de opositores políticos, reais e imaginários. Por quê? Porque o bolsonarismo não admite oposição. Internamente. Quando falamos de oposição, falamos de o seguinte, um grupo político ele tem que ter um pouco de autocrítica. E a derrocada política do bolsonarismo no âmbito presidencial, no âmbito eleitoral, se deveu ao fato de que os bolsonaristas não sabem ouvir críticas. Eles só sabem ouvir amém. É uma seita. Então, agindo como seita, não consegue ver a realidade como ela é, como ela se apresenta, e acabaram perdendo as eleições. Mas esse pessoal trataria os seus inimigos no sentido de prender e até matar esses inimigos. Eu pergunto, quais pessoas o Alexandre de Moraes matou? Nenhum. O máximo que vão acusar são, talvez, as prisões draconianas de alguns velhinhos, de alguma velhinha. Teve um sujeito lá que parece que infartou na cadeia, ou coisa parecida. Mas isso não tem uma relação causal direta com o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes não mandou matá-lo, não mandou torturá-lo, não mandou fazer nada. E observem que essa mesma camarilha bolsonarista que enche a boca para falar, vocês prenderam absurdamente essas pessoas, eu pergunto, quais advogados, quais articulações políticas eles fizeram para salvar essas pessoas? Eles não fizeram nada. O Bolsonaro insuflava essas pessoas à revolta e depois, quando ele era colocado na parede, ele dizia, esse pessoal é tudo doido, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com esse povo. Esse é o tipo de gente que vocês defendem. Esse tipo de gente que vocês querem dar um poder absoluto. Aí eu pergunto para vocês, para finalizar, o que vocês preferem? A tirania do Bolsonaro botando exército na rua, fechando todas as instituições políticas que poderiam contrapor o poder dele, dentro de um estado de defesa. Leia o que é o estado de defesa? É revogação de liberdade, é toque de recolher, coisas parecidas, coisas absurdas. Ou então estado de sítio, que implica, dentro de uma situação de comoção social, a revogação das liberdades públicas. Ou então Alexandre de Moraes, que com todas as deficiências que tem, e eu acho que tem, e que tem que ser coibido do ponto de vista dos abusos de poder, não chegaria a metade, 1/1000 do que os bolsonaristas proporiam para o Brasil. E agora eles propõem a ruína econômica do país. Tal é o grau escatológico de loucura que representa o bolsonarismo. E que representa esses católicozinhos sede vacantes, red threads, que não são católicos. Eles já romperam com Roma, romperam com a igreja. E eu poderia, inclusive, falar do setor evangélico, que é tão maluco quanto. Então, meus amigos, eu deixo essa reflexão e pensem bem. Eu concordo com todas as críticas que faz ao Alexandre de Moraes, ainda que fazendo alguns apontamentos. Mas, sem dúvida, quem está criticando o Alexandre de Moraes não critica por uma questão de justiça, por uma questão de defesa da liberdade ou de bom senso. Pelo menos não esses bolsonaristas. Eu posso dizer, eu critico por um sentido de justiça. Eles não. Eles criticam porque, no final da história, o Alexandre de Moraes não trabalha para eles, trabalha contra eles. Porque se trabalhasse a favor deles, eles seriam os maiores entusiastas talvez, da mais brutal repressão política contra os brasileiros. Então, um grande abraço.